que estão aqui nos ouvindo, que tiraram um tempo da sua vida para falar do amor de Deus, para ouvir um pouco mais do amor de Deus. E meu nome é Tiago Gomes Medeiros Lacerda, mas pode me chamar apenas de Tiago. E eu estou aqui para falar do amor de Deus e continuamente, não com uma carga teológica, histórica tão grande, porém não canso de me estudar a palavra de Deus e tem muita coisa que passar para você que é mais da parte revelada da palavra de Deus do que realmente teológica. Porém, ela vai falar ao seu coração do mesmo modo do que uma palavra voltada mais às análises teológicas, fundamentalistas, sensacionalistas, porém ela é muito mais voltada para uma questão psicológica, sociológica, mas principalmente evidenciando em nós uma questão espiritual do que uma questão teológica. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, do verso 1 em diante. Aqui em Apocalipse está falando a carta às 7 igrejas da Ásia, e nesse texto a gente vai falar sobre a primeira carta à igreja de Éfesos. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfesos, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti verei, e tirarei do seu lugar teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí, irmãos, tá bom até aí? Vamos juntos um pouco caminhar na palavra de Deus. O Senhor Jesus demonstra-nos para nós o que o Senhor quer dizer, o que essa palavra quer nos dizer. Revele a cada um teu amor, a tua graça, a tua compreensão, e o poder de Deus esteja sobre ela. Cada pessoa que escutar essa palavra, Senhor, aonde ele estiver, que o Senhor possa renovar o primeiro amor nessa pessoa. Obrigado por tudo, eu creio no teu poder, sou filho seu, servo teu, e não estou aqui para divulgar a mim mesmo, mas para divulgar ao reino de Deus sobre toda a terra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. E graças a Deus. Quando nós falamos do primeiro amor, nós estamos falando das nossas primeiras atitudes diante de Deus. E o primeiro amor é uma coisa extraordinária. Eu sou casado, né? E eu acredito que muitos que estão ouvindo também são casados. E com o tempo e o tempo de amadurecimento, o amadurecimento do casamento, o amadurecimento dos nossos namoros e aqueles que são noivos, nós vamos perdendo aquelas primeiras condições. Quantos de nós lembramos quando nós casamos ainda novos, ou então aqueles que quando criança ou adolescente teve aquela paixão, aquele amor repentino, ou ainda muito novo, que pulsava o coração, que o coração ardia por alguém ou por alguma pessoa, e quando nós começamos a namorar essa pessoa ou queremos conquistar essa pessoa, como nós portamos e como nós nos vestimos,
fazemos e como nós nos enfeitamos para amar essa pessoa, para estar perto dessa pessoa. Muitos de nós, principalmente nós homens, gastamos quilos de perfume. Nós nos banhamos com um banho, às vezes tomamos 2 banhos e um de perfume. Nós gastávamos dinheiro com perfumes caros, com flores, tudo para adorar essa pessoa, para conquistar essa pessoa. Mas o tempo vai passando e nós esquecemos dessas atitudes com o nosso companheiro, com a nossa companheira, mas infelizmente nós perdemos essa ação de conquista, porque o amor dentro de nós, ele vai amadurecendo e algumas pessoas vão até esfriando em si. A Bíblia nos conta que no início Deus criou o homem, criou a sua imagem e a semelhança, criou também a mulher a partir da costela de Adão, criou Eva, e os dois moravam em um jardim. Todos os dias, à tarde, Deus passeava nesse jardim, ele se encontrava com um ser humano para fazer N coisas, conversar, para falar várias coisas. O homem tinha uma intimidade com Deus, o homem tinha um prazer de estar com Deus, tinha um prazer de estar na presença de Deus. Porém, com o tempo, o pecado nos afastou de Deus, nos afastou daquele compromisso que o homem tinha com Deus, e houve a queda do homem, que acabou com um relacionamento, acabou por completo não, mas afastou o homem do seu relacionamento com Deus. E com a humanidade modernizando, cada vez mais nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Parece que quanto mais o tempo avança, menos intimidade com Deus nós temos. E isso é muito triste, porque é exatamente o que está dizendo ali. Lógico que Éfeso está falando sobre o que eles faziam, mas o relacionamento com Deus, com o tempo, ele pode se esfriar. Não a parte de Deus pelo ser humano, mas a parte do ser humano com Deus. Ela pode sofrer alterações, calços pelo caminho, e por N motivos, por motivos variados, nós podemos perder a nossa intimidade com Deus. Como que nós somos no nosso primeiro encontro com Deus, quando nós adquirimos o amor, como somos batizados com o Espírito Santo, quando temos aquele fogo dentro de nós ardendo, e com o tempo nós não renovamos esses votos com Deus e perdemos o nosso primeiro amor. A Bíblia nos diz sobre o sábio Salomão e Sulamita em Cantares de Salomão, e tem um texto que me encanta tanto, é quando Sulamita está deitada, ela vai dormir porque Salomão se atrasou um pouco e ele se adornou e ele gotejava óleo em suas mãos, e por um momento ele bota a mão sobre a porta e deixa aquele óleo escorrer na maçaneta da porta. Eu sei que eu estou sendo fora do tempo em falar maçaneta, mas ele deixa na porta o cheiro dele e a chama, e o corpo dela estremece porque ela ama Salomão. Porém, naquele momento ela não se levanta por estar cansada e não vai ao encontro do seu amado. E por não encontrar com seu amado, ela não está com ele, e naquele momento ela fica desesperada por não ter encontrado com ele, e de repente se levanta e vai atrás dele no pátio do palácio para poder encontrar. E quando os guardas a vê pelo lado de fora e ela não tinha o cheiro dele, ela não estava com ele, ela é espancada pelos guardas do palácio. Por quê? Porque ela não tinha estado com seu amado. Quando nós perdemos a intimidade com Deus,
nos afastamos de Deus, nos afastamos do amor de Deus e do amor que nós sentimos por Ele, nós somos espancados, não somente pela sociedade, mas por pessoas mesmo que não nos reconhecem como amados de Deus. Por isso, nesse lugar, nesse momento, eu quero dizer para você: retorne ao seu primeiro amor. Você lembra como fervia o seu coração quando falava de Deus? Ou se ainda não ferveu, hoje é o dia de sentir esse primeiro amor com Deus, de ser apaixonado, de desejar estar com Deus e ter um entusiasmo tão grande dentro de você que nada e nem ninguém pode apagar esse amor. A Bíblia nos diz lá em Cantares também, se eu não me engano 8 e 7, que nem as muitas águas poderiam apagar esse amor e nem muitos rios podem afogá-lo, porque é um amor constante e renovável. E eu digo também que lá em Romanos diz que nem a morte, nem a tempestade, nem o temor, nem o porvir, nada pode te separar do amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente e Ele espera que você volte para o primeiro amor. Não sei se você já se desviou, se faz todos dos caminhos do Senhor, ou por algum motivo o seu amor por Deus esfriou pelas adversidades da vida, pelas perseguições, ou mesmo por bênçãos, se separou pelo aquilo que Deus tinha por você e você tinha por Ele. Mas hoje é o dia de você se reencontrar com o amor de Deus. Hoje é dia de se renovar com Deus, renovar a aliança daquele primeiro amor, daquele amor verdadeiro, a qual você está se adornando para ver o Senhor. Você está se preparando para louvar o nome dele e que nada nem ninguém pode se separar disso. Volte ao primeiro amor. Hoje é o dia de resgatar esse primeiro amor. Hoje é dia de resgatar aquilo que você mais sentia de alegria por Deus. Sabe aqueles momentos que você estava em casa e você ouvia um louvor ou mesmo uma oração, um vídeo que você pulava dentro de casa de alegria, de retidão ao Senhor. Eu sou um homem que ama muito esportes e quando eu estou escutando ou vendo algum tipo de esporte, as minhas reações, eu estou ali tentando dar o meu melhor dos meus sentimentos e mesmo inconscientemente sobre isso. E é por isso que quando eu assisto alguma coisa, eu dou o meu melhor, me entrego o melhor. Agora, para Deus tem que ser da mesma forma que o seu time de futebol ou de basquete, do mesmo jeito que você adora esse time, você tem que fazer ainda melhor para Deus. Sabe como que você torce com aquele time, com o gol do seu time? Faça a mesma coisa por Deus, faça a mesma coisa, ame a Deus incondicionalmente. O que está acontecendo com você? E na verdade, por muitas vezes passamos por momentos que nós não queremos amar a Deus, porque a nossa vida está passando por tristeza, porque nós não sabemos o que fazer e perdemos a percepção de que Deus está no nosso lado. Porém, nesse momento, renove com Deus, renove a sua aliança com Deus, renove a sua dedicação a Deus e deixe que Ele resolva o resto, deixe que Ele resolva os problemas mais difíceis da sua vida. E não adianta você mesmo colocar a mão naquilo que Deus tem que fazer. Pelo contrário, eu sei que está difícil, mas louve. Eu sei que é difícil falar isso e eu também passo por momentos difíceis e alguns imagináveis e que muitos amigos e até parentes dizem: esse menino vai morrer. Porém, eu confio em Deus e Ele me fortalece em momentos de aflições e Ele me fortalece em momentos de angústia e eu posso
posso ter apenas um pouquinho de pão, eu sei que isso vai ser muito com Deus e que Ele estará multiplicando. E eu sei que ter o mundo inteiro é maravilhoso. Não é ruim ganhar coisas, não, meus irmãos, meus amigos. Não é ruim ter as coisas, mas ter as coisas e não ter como dividir isso com Deus, isso é a pior tristeza. Sabe qual é o maior problema do inferno? O problema do inferno não é o fogo. O problema do inferno não é as trevas exteriores, como está dizendo lá em Mateus. O problema do inferno não está perto do bicho ruim. Não é isso, não. O problema do inferno é que Deus não está lá. O problema do inferno é que você não vai poder abraçar Deus. Estar em um lugar que Deus não está, isso é o maior castigo que o ser humano pode ter. E o pecado, meu amigo, meu irmão, nos afasta de Deus. E aonde Deus não está, não queira estar. Porque se Deus não está neste lugar, e simplesmente não adianta, você não vai estar feliz. Agora pode ser o momento mais triste da sua vida, pode ser um momento de perda para você. Se Deus está, é um momento fácil de passar. Eu sei que isso é loucura de dizer, em momentos de perdas, estar no momento fácil de passar. É porque eu confio em Deus e toda a minha vida, quando passei por momentos difíceis, foi momentos que eu sei que o Senhor esteve ali. Eu creio que Deus está em todos os momentos para aqueles que amam a Deus. Renove o seu voto, renove sua aliança. Vamos orar nesse momento e peça a Deus que o mesmo fogo que ardia antes em você possa de novo arder em seu peito, arder em seu coração, para que você volte para o primeiro amor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento quero estar na tua presença orando por essa pessoa que te deixou, que deixou o amor para fazer a tua obra, ou deixou aquele fogo que ardia no início, aquele fogo do primeiro amor, da primeira conquista em ti, aquele fogo que ardia no coração dessa pessoa por paz que excede todo entendimento. E eu sei, Deus, que o nosso desejo é voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar ao início de tudo. Nos leva de volta ao jardim. Eu sei, Senhor, que o orgulho, que a mediocridade nos tirou do jardim. Porém, te peço, nos torna de novo, nos traz de volta à intimidade, ao momento de encontro contigo e ao lugar de encontro. Aqueça os nossos corações a ponto de ferver a nossa alma e nós amarmos o Senhor como o Senhor nos ama. Obrigado e graças a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Amém e graças a Deus.